Boa tarde a todos. O meu nome é Luiz Antônio e eu vou trabalhar dentro do nosso curso a matéria de tributos sobre a renda. Eu trabalho na Receita Federal já desde 1993, estou há bastante tempo lá, e a minha experiência dentro da Receita nesses anos, a maior parte do tempo foi trabalhando com imposto de renda, bastante tempo em fiscalização, algum tempo em cargos de gestão. A minha formação é na área de informática, a primeira, depois, posteriormente, quando eu já estava entrando na Receita, eu fiz o curso de Direito e, na sequência do curso de Direito, eu fiz uma especialização em Direito Tributário também ali na URGS. Nosso sistema de trabalho aqui, eu vou apresentar alguns slides para vocês, vou comentando, depois nós vamos ter a nossa aula síncrona, né, que a gente vai poder tirar dúvidas. Eu vou apresentando aquilo que eu vou passando aqui, fazendo observações, comentários. Vou deixar esse material para vocês, não precisem ficar anotando nada, porque esse material vai ficar à disposição de vocês lá na plataforma do curso. Tanto esse material dos slides, quanto um texto também, que é sobre a mesma matéria, e mais alguns artigos que eu vou colocar lá. Buenas, vamos começar com os nossos slides aqui, então. Bom, a tributação sobre a renda, esse módulo eu desenvolvi junto com o professor Dão, certo? A tributação sobre a renda, esse curso, né? E eu dividi agora ele em alguns módulos para não ficar muito extenso, né? Em razão de ser essas aulas remotas. Então, no primeiro módulo, nós vamos tratar do conceito de renda, vamos ver alguma coisa sobre a legislação que se aplica, né? Mas não com detalhes, principalmente a parte mais da Constituição e do Código Tributário, e vamos também definir alguns princípios de direito de tributação que vão ser importantes para a gente ver como que foi instituído o imposto sobre a renda no Brasil e como ele é tratado, se ele segue ou não esses princípios, certo? E no fim vamos ver ainda uma classificação também que eu considero bastante importante para a gente entender mais ou menos como funciona esse tributo. Bom, começando no conceito de renda, primeiro eu queria só trazer para vocês uma ideia mais geral, que eu acho que vocês talvez já tenham visto em alguma aula anterior, mas o sistema tributário brasileiro, assim como do mundo inteiro, praticamente todos os sistemas tributários que a gente conhece, os tributos, eles em regra, eles vão incidir ou sobre renda, ou sobre patrimônio, ou sobre consumo, tá? Isso aqui é importante para a gente já ter uma ideia, porque ao longo das nossas aulas, também de outros professores, a gente vai ver esses tributos, essas formas de tributação isoladas, mas também vamos ver no conjunto, como funciona, né, no conjunto do sistema tributário, a tributação sobre renda, patrimônio e consumo, qual delas é a maior, qual delas é a menor, qual deveria ser maior, qual deveria ser menor, né? Não sei se já tiveram aula sobre patrimônio e consumo, mas só para ter uma ideia, assim, a incidência sobre o consumo, que é tributar o consumo é tributar a circulação e produção de mercadorias, é aquilo que as pessoas consomem, certo? Vocês vão ter, se não tiveram, vão ter uma aula somente sobre imposto sobre consumo. No Brasil, os principais tributos sobre consumo que nós temos são o ICMS, né, que é dos estados, e o IPI. Imposto sobre patrimônio é aquela tributação que incide sobre os bens que as pessoas têm, sobre o seu patrimônio. Aí entra IPTU, né, que é sobre imóveis urbanos, né, IPVA, que é sobre automóveis, né, são impostos que incidem sobre essa propriedade ou posse de algum bem. E o imposto sobre a renda, que é o que nós vamos tratar a partir de agora, a renda é um acréscimo patrimonial que a pessoa tem, né, algo que ela ganha ao longo de determinado período de tempo. Também será tributada. A tributação sobre a renda no nosso ordenamento jurídico. Isso aí nós vamos ver só por cima para se ter uma ideia. Quem é do direito já conhece isso, né? Mas só para a gente dar uma passada. Nós temos a Constituição Federal, né, que é a nossa lei máxima, e no caso do direito tributário brasileiro, nós temos um sistema tributário que ele já é todo definido na Constituição. A Constituição já diz quem vai tributar o que vai poder ser tributado, como vai ser feita a repartição dessa tributação, certo? Então, a Constituição Federal, nós temos um sistema de hierarquia. Então, a Constituição Federal coloca essas regras gerais, que é o capítulo do sistema tributário. Abaixo da Constituição Federal, dentro da hierarquia das leis, nós temos o Código Tributário Nacional,
que ela é uma lei complementar, ela é de 1966, certo? Ela é anterior à nossa Constituição, mas ela foi recepcionada pela Constituição. Em direito, quando uma lei ela é recepcionada por uma lei de hierarquia superior, naquilo que ela não contraria essa lei de hierarquia superior. Então, nós tínhamos um Código Tributário dos anos 60, a Constituição dos anos 80, assim que foi promulgada a Constituição, o Código Tributário foi recepcionado, foi aceito, porque em tudo aquilo em que ele estava de acordo com a Constituição. E não mudou praticamente nada. Então, o Código Tributário, basicamente, que a gente tem é esse que já está com 50 anos. Abaixo, dentro dessa hierarquia das nossas leis, nós vamos ter outras leis complementares que vão definir outras matérias, e as leis ordinárias, que também vão trazer um detalhamento maior sobre a área tributária. Lá na Constituição vai dizer o que pode ser tributado e quem tributa. O Código Tributário vai trazer conceito do fato gerador de cada tributo, vai trazer algumas outras regras. Depois as leis ordinárias vão dizer aquilo que tu pode utilizar como despesa, por exemplo. À medida que vai descendo a hierarquia das leis, vai aumentando o detalhamento, né? E abaixo ainda das leis, nós temos toda uma estrutura normativa administrativa, certo? Não é mais lei que a gente está falando. Aqui são instruções normativas, pareceres, normas de execução, que são normas que a Receita Federal, o Ministério da Fazenda ou qualquer outro órgão do Executivo lança mão para fazer maiores esclarecimentos sobre as leis. Isso para quem vai aplicar no dia a dia, né? Bom, na Constituição Federal, então começando pela Constituição, no artigo 145 já vem uma definição de quem pode instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, a União, os estados, Distritos Federais e os municípios vão instituir os tributos. Tributos seria o gênero, né, que abarcaria várias formas de tributação. O imposto, a taxa, a contribuição de melhoria são espécies de tributos. No parágrafo 1º do artigo 145, a gente tem uma parte que é bastante importante para nós aqui na análise, tanto do imposto de renda como da tributação em geral, que é o seguinte: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Certo? Então, facultada a administração tributária, identificar os resultados de direitos individuais, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas. Então, o que é importante para nós aqui? Que os impostos, não é só o imposto de renda, certo? Os impostos, em geral, eles vão ter um caráter pessoal, certo? Vai ter que ser cobrado de uma pessoa, que vai ter a sua responsabilidade de arcar com a sua carga tributária, e eles serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O que quer dizer isso? Capacidade econômica. O termo já fala por si só. Capacidade econômica. Quanto mais capacidade, mais a pessoa deve pagar, certo? Então, por isso que ele fala em graduação, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. À medida que a pessoa tem mais condições de arcar com aqueles tributos, com aqueles impostos, no caso, ela vai ser mais tributada, vai ter uma carga um pouco maior. Essa é a ideia que já vem da Constituição, que é uma ideia de justiça, né? Ainda sobre a Constituição, artigo 153, compete à União instituir os impostos sobre a renda ou proventos de qualquer natureza. Ou seja, a Constituição, como eu já tinha falado para vocês, ela traz as competências, certo? Tem as competências da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. O imposto de renda é competência da União, é uma competência privativa. Somente a União pode instituir o imposto de renda. Nenhum outro ente, estado, município, não existe, não pode. Eles têm os seus lá, o estado tem ICM, PVA, o município tem ITBI, Imposto sobre Serviços, IPTU. Então, cada um fica na sua área, né, de tributação. Isso aqui também é bem importante, esse parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, ele vai ser informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Vocês vejam que aqui ele já fala na forma da lei, é porque ele está sendo genérico. A Constituição tem que ser assim, ela tem que dar o norte só, né, de dar uma luz de como é para ser feita a tributação, e depois as leis de menos hierarquia vão fazer as definições.
Mas aqui são princípios, tá? São conceitos que a gente já tem conhecimento, que são gerais, né? Então, são critérios, são de critérios, mas a gente vai chamar de princípios. A generalidade é que todas as pessoas devem pagar o imposto de renda, a universalidade, todas as rendas devem compor o imposto de renda, e a progressividade é dentro daquele conceito de capacidade econômica, capacidade contributiva, né? Ele vai ser progressivo, ou seja, quanto mais a pessoa tiver renda, mais ela vai pagar, maior vai ser a sua alíquota. Também é importante aqui, a respeito da Constituição, a Constituição traz, em alguns artigos, a forma como é repartida a tributação. No caso do imposto de renda, o imposto de renda pagos pelos estados, municípios, suas autarquias e fundações pertence ao estado ou município que efetuou a retenção, certo? E a União vai entregar do total arrecadado de imposto de renda 21,5% aos estados, 22,5% aos municípios e 3% para programas lá do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que significa essa repartição? O imposto de renda, nós vimos que ele é instituído pela União, certo? E depois ele é administrado, controlado, a arrecadação, tudo acontece dentro do âmbito da União. A Receita Federal, né, que é quem faz o controle do imposto de renda, arrecadação, fiscalização, é um órgão, né, do Ministério da Economia dentro da União. Só que nem tudo que a União arrecada fica para a União, certo? Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento também. Muitas vezes dá essas discussões, o município, alguns querem mais, querem que o governo federal mande mais verba, ou o governo quer mandar menos. E isso vale também não só no nível dos tributos federais, os estaduais também são repartidos, né? Também está lá na Constituição alguma ideia sobre repartição. Então, isso é importante porque a gente vê muitas vezes até que tem municípios que vivem só desses repasses, né? Tem municípios que não cobram seus tributos, não dão efetividade aos seus tributos municipais, municípios muito pequenos, assim, e vivem dessas verbas que vêm da União. O que é muito importante, é justo e é correto. É óbvio que a União não pode ficar com tudo que ela arrecada, o imposto de renda ele é arrecadado de cada pessoa, em cada município, em cada estado. Então, é justo que exista essa repartição, né? O que eles brigam bastante é quem fica com quanto, né, no final, mas ele tem os critérios lá, tem uma listagem, assim, pelos critérios lá do Ministério da Economia, né? Então, esse já é o lado, assim, do gasto, né? Parte, a Receita Federal, a União arrecada e repassa parte fica com ela, a parte maior, por sinal, e parte ela repassa para municípios e estados para eles darem a destinação que eles entenderem melhor. Bom, a respeito do conceito de renda, a partir do texto da Constituição, tá? E também dos princípios constitucionais que a gente tem de direito tributário, para que haja renda tem que haver um acréscimo patrimonial, certo? E esse acréscimo patrimonial tem que ser adquirido em determinado lapso de tempo. O que significa isso? Eu vou cobrar o imposto de renda, eu vou ver aquilo que é a renda da pessoa, e em cima dessa renda eu vou aplicar um percentual, que a gente chama de alíquota, para saber quanto essa pessoa deve recolher de imposto. Tá? Por que acréscimo patrimonial? Porque, por exemplo, a pessoa que não ganhou nada não vai pagar imposto de renda. Em tese, aquela pessoa, no caso de pessoas jurídicas, acontece, teve um prejuízo, ela não teve um acréscimo nenhum, ela não vai pagar imposto de renda também, certo? Então, tem que estar definido que tem que haver esse acréscimo. Depois nós vamos ver que não é simplesmente assim o quanto teve de acréscimo. Tem despesas que a pessoa pode tirar, outras que ela não pode, né? Mas assim é um conceito assim que alguma coisa tu tem que ter tido um aumento patrimonial naquele período. E por que o período? Para a gente poder medir, né? Eu cobro imposto de renda uma vez por ano, é cobrado. Ele coincide, o caso do imposto de renda da pessoa física, que é o que a gente vai olhar mais, ele coincide com o nosso ano civil. O período é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando chega em 31 de dezembro, pega todo esse período, vê o quanto a pessoa ganhou, tira as despesas que eventualmente ela teve, e aí no ano seguinte ela entrega aquela declaração de imposto de renda, que ela vai contar o que aconteceu no ano anterior dela, né?
ainda sobre esse conceito de renda, né, ele ficou mais consagrado porque o Supremo, em resposta a um recurso especial, um recurso extraordinário, ele colocou a seguinte ementa aqui. Não obstante isso, não me parece possível afirmativa no sentido de que possa existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial. Acréscimo patrimonial que ocorre mediante o ingresso ou o oferimento de algo a título oneroso. Então ainda havia alguma dúvida, mas o que é renda, o que não é? Sempre se discutiu isso, tinha gente, mas o imposto acaba sendo sobre salário, não sobre a renda. E de fato, tem que representar um acréscimo patrimonial, mas não é exato, não é o acréscimo patrimonial exato que a pessoa tem. Como eu falei para vocês, tem despesas que podem e outras que não podem ser abatidas para se chegar no valor desse acréscimo de renda que a pessoa teve no ano. Princípios constitucionais aplicáveis ao imposto de renda. Existem vários princípios gerais que são previstos na Constituição e que se aplicam ao sistema tributário como um todo, certo? Não são específicos do imposto de renda. Entre eles, a capacidade contributiva, que a gente viu lá, né, que para os impostos, eles devem ser graduados de acordo com a capacidade contributiva. O princípio da legalidade, é preciso que uma lei institua o tributo, não se pode cobrar um tributo se ele não foi instituído por lei. Isonomia, tratamento igual para as pessoas em mesma situação, certo? E retroatividade, tu não pode cobrar os impostos sobre fatos geradores anteriores à lei que instituiu eles. Ou seja, eu não posso chegar e colocar hoje, vamos supor que não existisse o imposto de renda. Vou fazer o imposto de renda, a lei saiu hoje e eu estou cobrando imposto de renda sobre fatos que aconteceram no passado. Eu não posso. Isso que significa irretroatividade. Eu não posso cobrar sobre os fatos do passado. Nenhum tributo, eu posso fazer isso, certo? É a questão de segurança jurídica. O princípio da anterioridade, ele diz respeito à necessidade de que haja um prazo para que entre em vigor qualquer instituição ou aumento de tributos. Se eu estou no meio do ano agora, falando do imposto de renda, no meio do ano eu não posso aumentar o imposto de renda, certo? Se eu resolver que eu vou aumentar as alíquotas do imposto de renda, eu faço, se o legislador resolver isso, ele vai fazer a lei agora, a lei pode ser publicada até o final do ano e ele só vai valer para o ano seguinte. Então, a anterioridade eu só posso começar a cobrar no ano seguinte, no caso do imposto de renda, se eu aumentar ou instituir o imposto. Tem alguns outros tributos, os previdenciários, tu pode aumentar em até 90 dias, mas aí é uma outra particularidade. Mas a anterioridade, em geral, quer dizer isso. Publico, só posso cobrar em determinado prazo após a publicação, certo? E o princípio do não confisco, a ideia é que tu não pode cobrar tributos a ponto de confiscar os bens das pessoas. Aí vem alguns princípios específicos do imposto de renda, que a gente já deu uma pincelada antes, né? Esses são específicos, estão na Constituição, como nós vimos. A universalidade. O imposto de renda ele deve incidir sobre todas as espécies de rendas e proventos. Não é para ficar nenhuma espécie de renda de fora. Generalidade. É devido por todo mundo, respeitada a capacidade contributiva, né? Então todo mundo tem que pagar. Isso nós vamos ver depois que não é bem assim. O princípio da universalidade e da generalidade estão no papel, mas não existem situações em que a legislação não segue, né, esses princípios. E o outro princípio que é específico do imposto de renda é a progressividade, que nós já vimos, né, capacidade contributiva. A alíquota vai ser maior quanto maior for a base de cálculo. A base de cálculo é a renda que a pessoa teve. Bom, saindo da Constituição e passando para o Código Tributário, o Código Tributário vai dar mais uma detalhada, né, nos tributos em geral, e no nosso caso nós vamos ver aqui a parte do imposto de renda. Então, o artigo 43, ele fala o seguinte: o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Esse para mim, aqui já abrange tudo. Certo? Então, o fato gerador, o que é o fato gerador? É aquele evento
que faz com que o imposto seja cobrado. Nós temos um fato gerador. No caso do imposto de renda, o fato gerador é adquirir renda no período de 1 ano, no caso do imposto de pessoa física. Então, tu adquire renda, assim que tu adquiriu a renda, tu apurou aquela renda que tu adquiriu, né? Tu adquiriu a renda, ali está o fato gerador sobre o qual vai ser cobrado o imposto. Então, ele já define assim, ó, o produto do capital é aquilo que a pessoa investe, né? E tem de retorno. Exemplos de produto de capital, o aluguel é um produto de capital, eu compro um apartamento e alugo ele. Eu não estou trabalhando para ganhar aquele aluguel, eu estou ganhando em cima do bem que eu tenho, do capital que eu investi. Sociedades de empresas, tu é dono de uma empresa, tem ações, tu vai ser remunerado pelo capital que tu colocou na empresa. Ou mesmo assim, aplicações financeiras, eu coloquei dinheiro no banco, aquele dinheiro rendeu, eu vou ter que pagar imposto de renda. Isso tudo são rendas que decorrem assim do capital que a pessoa tem e aplica. A segunda hipótese é o trabalho, prestação de serviços, ou trabalho assalariado mesmo, quem trabalha em alguma empresa, né? Ou da combinação de ambos. Então, no meu entendimento aqui já entra tudo, mas ainda assim, né, todo o conceito de renda, né? Eu não consigo ver renda fora do que está nesse item 1, mas mesmo assim eles colocaram aqui o item 2, para não ser pegos de surpresa, né? De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, se alguém tiver alguma coisa, uma ideia assim diferente, alguma renda que não seja nem produto de capital, nem do trabalho, nem da combinação deles, mas não vou pagar, vai, porque vai cair no inciso 2 aqui. Parágrafo 1º desse mesmo artigo, né? A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Então, assim, estão abrangidas todas as rendas, tá, pelo imposto de renda, não importa aonde ela foi recebida, da onde que ela veio, qual é a nacionalidade, qual é o nome que tu dá para ela. Não adianta tu ter uma renda e chamar ela de outro nome. Isso não é renda porque o nome é... Não, o que vale é porque houve o acréscimo patrimonial, né? Chama do jeito que quiser. Aqui é uma curiosidade, assim, origem da forma de percepção, aquele final, isso aqui sempre remete, assim, quando a gente fala que toda a renda é tributada, deve ser tributada, ou pelo menos ela está na área de atuação do imposto de renda. Pode ser que seja considerada isenta, certas rendas são isentas, outras, mas assim, todas as rendas elas caem dentro do imposto de renda. E aí as pessoas perguntam assim, mas o cara obtém o dinheiro de maneira criminosa, um dinheiro de corrupção. Dinheiro de corrupção tem que pagar imposto de renda. Porque não interessa de onde ele veio, não interessa como a pessoa ganhou. Dinheiro de crime, de tráfico de drogas, o difícil é a gente conseguir chegar nesse dinheiro. Mas se tu descobre, se sabe que existe esse valor, que a pessoa teve uma renda lá do tráfico de drogas, vai tributar. Até existe um exemplo, sempre que se fala nisso, tem um exemplo que é clássico, que nos Estados Unidos, nos anos 20 e 30, lá que teve a lei seca, tinha o maior gangster lá de Chicago, era o Al Capone. E o Al Capone, ele matava, roubava, fazia de tudo. Mas ele foi pego por sonegação. Ele não foi pego pelos outros crimes. O crime que ele foi pego foi sonegação, porque descobriram, através dos livros contábeis dele lá que se conseguiu acessar, que ele ganhava um dinheiro. Então, nem se discutiu tanto assim, não se tinha tanta prova, não tinha quem ajudasse a descobrir também. Não interessou da onde que veio, interessou que ele sonegou, né? Isso tem alguns filmes que contam essa história. Bom, aqui o parágrafo 2º, né, só a respeito de rendimentos do exterior, né, que normalmente vai seguir algum acordo entre os países para saber como vai tributar. Se foi tributado no país que mandou, da onde veio a origem do dinheiro, né, aí vai depender dos acordos. Base de cálculo, lá no tributário, no CTN, no Código Tributário Nacional, ele também já faz uma menção que a base de cálculo do imposto vai ser o montante real arbitrado ou presumido da renda. Esse aqui nós vamos ver no imposto de renda de pessoas jurídicas, existe exatamente essa definição aqui de essas formas de tributação, é lucro real, arbitrado ou presumido, a gente vai ver lá adiante. O contribuinte, esse aqui também é importante. O contribuinte é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43,
sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor a qualquer título dos bens produtores da renda ou dos proventos tributáveis. E o parágrafo único aqui é muito... Então, o contribuinte é quem ganha a renda, é o titular daquela disponibilidade de renda. E o parágrafo único, isso aqui é bem comum aqui no Brasil e é um instrumento bastante útil, né, para a área tributária, que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Isso aqui é o seguinte, é o famoso imposto retido na fonte. Alguém paga um imposto, alguém paga, por exemplo, um salário, né, quem vive de salário, a empresa paga o salário e já paga descontando o imposto de renda na fonte. Ele faz o cálculo mensal do imposto devido, retém, né, tira do salário aquele valor de fonte, retém, aí a pessoa, quando for no final do ano fazer a sua declaração, vai dizer o quanto ganhou e vai poder, logicamente, aproveitar aquelas fontes. Essa diferença no final do ano é que a pessoa vai ver se vai ter algum valor a mais ainda a pagar, né, ao final do ano, ou um valor a restituir. Então, essas fontes, não é só no salário. O salário é o exemplo que a gente conhece mais, assim, é mais comum. Mas, assim, prestação de serviços, existe retenção. Tem vários... quem presta para serviço, para a área pública, tem que ter retenção. Então, a retenção quem vai pagar, retém. É uma antecipação. Depois, aquela pessoa que é o contribuinte mesmo, que é o que recebeu, ele vai poder aproveitar isso. Bom, então, é isso que a gente já viu. O legislador, então, ele tem que se ater no que está na Constituição, né? Então, a partir do CTN, a gente tem a ideia de acréscimo patrimonial, produto do trabalho, até os exemplos que já falamos antes ali, né? Salário, prestação de serviço, produto do capital, combinação de ambos ou outros. Aí depois vem aquelas normas administrativas que vão detalhar o conceito de renda tributável, que vão dizer, na lei vai dizer assim, tu pode ter despesa médica, tu pode usar uma despesa médica, de quanto tu pode usar, eles vão definindo assim com detalhamento, né? Bom, encerrando aqui, eu acho esse módulo agora já, então a classificação do imposto de renda, isso aqui eu também acho importante, né? Que todos os tributos eles têm uma classificação, que normalmente é se ele é vinculado ou não vinculado, direto ou indireto, de quem é a competência. Então, no caso do imposto de renda aqui, ele é um tributo não vinculado. O que significa esse não vinculado? O valor que ele é arrecadado no imposto de renda, ele não será gasto de alguma forma que já esteja pré-determinada. Tudo que é arrecadado com impostos em geral, os impostos, aquilo que tu arrecada com impostos, eles vão para o orçamento da União para gastos gerais, pode ser gasto em qualquer coisa. Diferente, por exemplo, dos tributos previdenciários, eles são vinculados. Eu arrecado os valores previdenciários, eu tenho que gastar naquilo que a lei diz que eu tenho que gastar, que é aposentadoria, auxílio doença, auxílios em geral, né? Aquela questão previdenciária. Mas os impostos não, eles são não vinculados. Esse valor arrecadado, ele vai ser de livre utilização depois, na hora do gasto, né? Não tão livre assim, vai ter que ter um orçamento, vai ter que ter, né, uma determinação de onde vai ser usado, mas quando ele não vem já comprometido para ser usado em determinada área. Outra classificação do imposto de renda aqui importante, ele é direto, né? Direto por quê? Porque quem paga, quem suporta o ônus do imposto é o próprio contribuinte. Contraposição a isso seria impostos indiretos. Indireto é aquele em que quem suporta o ônus não é a mesma pessoa que recolhe, que paga. O ICMS, por exemplo, o comerciante que paga o ICMS, ele é o contribuinte do ICMS, mas o ônus do ICMS é suportado pelo consumidor. Ele repassa esses valores, né? Então, o contribuinte, ele é um contribuinte que vai recolher, mas indiretamente quem paga é o consumidor. Então, esse conceito direto é quando sou eu mesmo, eu pago o meu imposto. Indireto, eu estou pagando indiretamente, mas o outro vai recolher. Ele é de competência da União, como nós vimos, e ele é para ser progressivo, né? Ou seja, alíquotas maiores à medida que as pessoas ganham mais, obtêm ou oferem mais renda.
Bom, encerrado esse primeiro módulo, né? Então vamos parar por aqui e a gente em seguida já repassa o segundo módulo.